Fala galera, beleza? Então, voltamos aqui para mais uma questão da nossa apostila, que são questões totalmente baseadas nos concursos militares, ok? A questão que nós vamos fazer agora é a questão 5, né? Questão 5 da parte de fonologia. Vou botar aqui, ó, questão 5, que diz assim o enunciado dela. Estou aqui com a minha apostila virtual. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do enunciado são acentuados pela mesma regra. São acentuados pela mesma regra, todos os vocábulos. Então vamos olhar para a letra A aqui, né? Destacar aquelas que estão acentuadas, né? Vou destacar aqui, ó, vou colocar entre aspas. Sólida, política de saneamento tem que levar em conta os problemas econômicos da população. São as palavras que estão acentuadas. Vamos ver se elas são acentuadas pela mesma regra, ok? Então vamos lá, sólida. Faz a separação, ó. Sólida, proparoxítono. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Então sólida é uma proparoxítona e por isso é acentuada. Vamos ver a política. Política, proparoxítona. Mesma regra de sólida, né? Proparoxítona da língua portuguesa é acentuada. Ok? Vamos lá. Econômicos agora. Econômicos. Mais uma vez proparoxítona. Será que esse é o nosso gabarito? Bom, sólida, política e econômicos são acentuados pela mesma regra. Vamos dar uma olhadinha nas outras antes de confirmar. Pressente-se um crônico sentimento de impotência, resíduo da própria história. Então vamos lá. Crônico é acentuado por quê? Separação é proparoxítona. Crônico, proparoxítona. Resíduo. Resíduo é uma paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo oral. Lembra disso? Então, ó, resíduo já não segue a mesma regra de crônico. Eu já poderia descartar a letra C, né? Eu acabei pulando a letra B, daqui a pouco a gente faz ela. Própria. Aqui, ó, própria. Paroxítona terminada em ditongo oral. Ok? Própria. História e história. É uma paroxítona terminada em ditongo oral também. Só que a letra C eu descarto. Por quê? Crônico é proparoxítona, ok? Não segue a regra das demais. Vamos voltar na letra B que pulamos. Há um sistema, aqui ó, verbo haver, há um sistema acessível, mas também regulatório. Então, ó, o verbo haver ali, né, que está acentuado é um monossílabo tônico. Vou colocar aqui, ó. Monossílabo tônico. Ok? Terminado em A. Por isso que ele é acentuado. Acessível. Ah, olha aqui, ó. Dígrafo SS. Não esquece de separá-los, hein? Não esquece de separá-los. Dígrafo SS, RR, SC, SC cedilha, XC. Não esquece de separá-los. Acessível. Paroxítona terminada em L. Opa, já não segue a mesma regra, eu já poderia até descartar a letra B, correto? Aqui, ó, também, paroxítona, né? Oxítona terminada em EM, por isso que é acentuada. Já não segue a regra, né? Regulatório, paroxítona terminada em ditongo oral. Então, ó, verbo haver ali, ó, é monossílabo tônico terminado em A, acessível, paroxítona terminado em L, também oxítona terminado em EM e regulatório, paroxítona terminado em ditongo oral. Não seguem a mesma regra, são totalmente diferentes, né? Então a gente também pode descartar a letra B. Vamos para a letra D agora, já descartamos a C, vamos para a D. Os termos de privacidade do sistema construído, aqui ó, construído pelos estagiários são inaceitáveis. Construído. Galera, vou colocar aqui, ó, pra gente fazer a separação silábica. Construído. Não é isso? Construído. Aqui
a gente tem, gente, a regra do hiato. Regra do hiato. Ok? Regra do hiato. Próximo, estagiários. Estagiários. Estagiários é acentuado que é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Ok? Já não segue a mesma regra de construído, correto? Já não segue a mesma regra. Inaceitáveis. Para fechar essa. Inaceitáveis. Aqui, ó, regra da paroxítona terminada em ditongo oral. Mas por que a gente vai descartar a letra D? Porque construída é a regra do hiato. Então não bate com as outras. Letra D também está fora. E para fechar a letra E, audiências. As audiências públicas são realizadas em caráter extraordinário. Vamos lá. Para confirmar que é lá é gabarito, hein? Audiências. Vou botar a separação embaixo, ok? Audiências. Audiências segue a regra da paroxítona, ok? Paroxítona terminada em ditongo oral. Correto? Paroxítona terminada em ditongo oral. Públicas. Vou colocar a separação aqui embaixo. Ó. Públicas. Públicas é a regra da proparoxítona. Então, ó, já não segue a mesma regra, tá vendo? A gente já poderia até descartar. Mas vamos analisar aqui, ó. Caráter. Aqui dá para fazer de boa. Caráter. Paroxítona terminada em R. Paroxítona terminada em R nós acentuamos. E extraordinário. Extraordinário. Paroxítona terminada em ditongo oral. Ok? Então, aqui ó, aqui descarta pra gente é públicas e caráter, porque eles se diferenciam das outras. Nem todas as palavras que estão acentuadas seguem a mesma regra. A única alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação é a nossa letra A. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Toda a teoria que a gente utilizou para fazer a questão está nos nossos vídeos que foram disponibilizados para vocês. Ok, galera? Valeu, até a próxima questão. Fala, galera, beleza? Então, vamos para mais uma questão aqui da nossa apostila. Questão 8 da página 1 da parte de fonologia. Diz assim, ó. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em... Vamos lá. Vamos começar aqui pela nossa letra A. Ruína. Fazer a separação silábica aqui, ó. Na. Aqui nós temos a regra do hiato. Lembra? Hiato tônico e ou U são acentuados, desde que não sejam seguidos de NH e antecedidos por ditongo. Lembra disso? Então aqui, ó, está correto. Ainda. Vamos lá, separação. Ainda. Ele acentuou ali no I. Está incorreto. Por quê? Quando você tem hiato com I ou U, a única letra que pode estar seguindo eles na mesma sílaba é o S, que é facultativo. Pode estar ou não ali, ok? Se houver outra letra com hiato I ou U, você já esquece a regra do hiato, ok? Nesse caso aqui, ó, na mesma sílaba do hiato I, nós temos o N. Então você esquece a regra do hiato. Só é válida a regra do hiato quando o I e o U estiverem sozinhos na sílaba ou com o S, ok? E também nem é válido para a regra da paroxítona. Por quê? Não existe regra para paroxítona terminada em A ser acentuada. Então, nem pela regra do hiato, nem pela regra da paroxítona. Ainda é sem acento, ok? Então, assim está errado. Xiita. Xiita se encaixa no novo acordo ortográfico, que os hiatos
A, I, O, U não são mais acentuados, ok? Então aqui, ó, se eu for fazer separação clave, vai ficar aqui, ó, X, I, tá. Ele acentuou aqui. Não é mais acentuado, ok? Esses hiatos com as vogais duplicadas. Não é mais acentuado. Então, ó, tá errado. Ok? Rainha. Para a separação silábica aqui, ó. Ele acentuou aqui. Acabei de falar para vocês. A regra do hiato, você tem duas exceções. Ela não pode estar seguida de NH, que é o que ocorre aqui em rainha. Tá seguida de NH? Esquece. Esquece a regra do hiato. Então, com acento, está incorreto. Ok? A regra do hiato você descarta quando está seguido de NH ou antecedido de ditongo. Ok? Vamos lá. Letra B. Feiura. Faz a separação silábica aqui, ó. Feiura. Ele acentuou aqui. Acabei de falar com vocês. A regra do hiato é descartada quando é seguido de NH ou antecedido de ditongo. Nesse caso aqui, ó, antecedido de ditongo. Então não tem mais acento. Ok? Tá errado. Saúde. Separação aqui, ó. Sa-u-de. Aqui sim a regra do hiato, ó. O tá sozinho na sílaba, ele é tônico, é hiato, ele não está seguido de NH e nem antecedido de ditongo. Então, ó, saúde está correto, ok? Ou, bom, ele acentuou aqui. Não é válido nem pela regra do hiato, porque eu falei que ele tem que estar sozinho, ou no máximo junto com S, ele vai estar com L, então esquece, está errado pela regra do hiato. E também pela regra da oxítona, porque não existe regra para a oxítona terminada em L ser acentuada, não existe regra. Então, ó, está errado, tanto pela regra do hiato, como pela regra da oxítona, ok? Saúdam. Separação aqui, ó, saúdam. Aqui sim é válido, ó, regra do hiato. O U tá sozinho, ele é tônico, é hiato, não está seguido de NH, nem antecedido de ditongo. Então está correto. Letra C, ânsia. Separação aqui, ó, ânsia. Show de bola. Por quê? É uma paroxítona terminada em ditongo oral. Ok? A gente só acentua as paróxidas terminadas em ditongo oral, ok? Não em ditongo nasal, só em ditongo oral. E por aqui, ó, bênção, separação. Mais uma vez, mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo oral. Bônus. Mesma coisa. Paroxítona, só que agora terminada em US, ok? Paroxítona terminada em US, lembra? Você acentua as paróxidas terminadas em U, US, UM, ok? Tá correto também. Esqueci até de botar o certo aqui, ó. Certo, certo, certo. E para fechar, para confirmar o nosso gabarito, cônsono. Paroxítona terminada em L, ok? Então tá corretinho. Todas as palavras da letra C estão corretas. Ele queria a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Vamos analisar a letra D só para descartá-la. Paranoia. Aqui, galera, a gente entra em mais uma regra especial. Os ditongos abertos, EL, EI e OI, né? Quando são ditongos abertos, são acentuados, exceto se estiverem em uma palavra paroxítona. Neste caso aqui, ó, paranoia. Paranoia é uma palavra paroxítona, então não pode ter esse acento aqui, ok? A regra de ditongo aberto não é válida em palavras paroxítonas. Então tá errado isso aqui, ó. Tá errado. Herói. Vou botar de vermelho. Herói. Aqui sim, ó. Aqui sim a regra de ditongo aberto OI é válida. Não é uma palavra paroxítona. É uma palavra o quê? Oxítona. Então está correto, herói. Alcateia. A mesma coisa, galera. Alcateia.
Mesma coisa, ó, ditongo oral aberto em palavra paroxítona. Não pode receber o acento, está errado. Mesma coisa de paranoia ali, ó. E para fechar, destrói. Aqui sim é válido, a mesma coisa de herói. Um ditongo aberto e uma oxítona. Está correto, é válido. Ok? Então destrói está certo. Mas aí, né, alcateia e paranoia estão errados. Então confirmamos que o nosso gabarito é a letra C. Daqui a pouco voltamos com mais questões da nossa apostila. Se você tem interesse na nossa apostila, basta entrar em contato conosco, o e-mail está aqui na descrição. Valeu, galera!